Boa noite. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações nessa noite maravilhosa em que estamos aqui, nesse calor sublime, não só no corpo de matéria, mas também no calor das almas que nos envolvem, que aquece os nossos corações, para que nós possamos, nesta noite, mais uma vez realizarmos os trabalhos espirituais, procurando o aprendizado, procurando buscar dentro do Evangelho de Jesus, dentro dos nossos livros, um aprendizado maior, para que nós possamos crescer um pouquinho mais em busca da nossa evolução. Porque essa é a finalidade para o qual todos nós estamos aqui, para evoluir. Não viemos aqui para ficarmos apenas assistindo as coisas ou ficarmos passeando, mas é para que nós possamos também nos instruir, caminharmos em busca da nossa evolução. Quando eu falo que nós não estamos aqui por acaso, é para que nós possamos compreender que a bênção da reencarnação é para todos nós que estamos aqui na Terra e que nós possamos aproveitar esta bênção, este aprendizado, porque se nós viermos e não fizermos nada, como nós estaremos quando nós deixarmos o nosso corpo de matéria? Às vezes nós achamos que quando deixamos o corpo nós vamos ser socorridos, que nós lemos André Luiz, então nós vamos ser socorridos como muitos foram. Mas não é bem assim. Nós temos que buscar o conhecimento e, acima do conhecimento, praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Né? E aproveito o ensejo para convidar a todos para as aulas que terão início na segunda-feira à noite e no sábado após o carnaval. Aqueles que não se inscreveram e quiserem, podem me procurar depois ou então procurem o André, tá? Agora não sou eu que vou falar, não. É o Rafael. Hoje ele vai nos trazer a bênção desta palestra, que ele vai falar sobre o sublime visitante. Vocês vão aprender, como ele também. Juntos nós vamos então caminhar um pouquinho. Rafa, é nós, Deus. Todos estamos aqui, esta noite maravilhosa divina, para que estejamos aprendendo, para que estejamos buscando algo de melhor. Pedindo sempre a licença, né, como a nossa Maria da Graça já nos passou, para José de Mondoca, esses amigos queridos, que estão sempre conosco, nos envolvendo, trazendo muito amor, carinho. Gente, a gente está falando agora, né, do livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro muito lindo de se ler. Não dá para reproduzir esse livro de forma alguma em uma palestra, é impossível fazer isso, né? Não dá. Então quer dizer que se eu fizer a palestra, se o Rinaldo fizer a palestra, o Fábio fizer a palestra, o Serginho fizer a palestra, quem for fizer a palestra depois, vai sempre achar conteúdos, vai sempre achar coisas gostosas, coisas edificantes para você levar ao público, levar às pessoas que precisam. E a gente sabe que a gente precisa bastante, principalmente das obras de André Luiz. Tá? A gente estava vendo a Maria da Graça falando, né, que as obras de André Luiz não vão nos tirar dos umbrais profundos, vai nos ajudar, né? Elas são um caminho para que a gente possa trilhar, para que a gente possa buscar, para que a gente possa alcançar alguma coisa de melhor. A doutrina espírita é isso, é o caminho para a gente. Jesus é o caminho. E a gente sabe que esse caminho só vai ser trilhado se a gente quiser, se a gente se esforçar. E aí a gente entra naquele assunto, né? Qual que é o nosso esforço, qual a nossa vontade, qual é a nossa predisposição, pois quando os espíritos encarnados nos envolvem, nos atacam, ou até mesmo os espíritos encarnados, os problemas da vida, a gente sabe que tem um porquê, né? A gente tem coisas do passado, coisas que a gente faz no presente, e o acúmulo disso tudo vai causando depressões, ansiedades, né? Vão trazendo para a gente um certo peso para os nossos espíritos, onde reflete o nosso corpo, e a gente sente peso, cansaço, tristeza, muito sono.
né, desarmonia, sentindo-nos irritados, a gente não sabe o que acontece, o que é, a gente vai em procura de assistência, a gente vai atrás de psiquiatra, que é importante, psicólogo também, que é importante, mas não vai sanar as nossas dificuldades por inteiro, se não entendermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só iremos ao Pai se for por Ele. Então, se estivermos entendendo que este caminho é Jesus e que todos nós precisamos ir a Ele, que todos nós precisamos caminhar para Ele, nós entenderemos que a força que nos move, a responsável por tudo é o Mestre. E como atingir a esse? Buscando este em todo o seu auxílio, em todo o seu amor, sendo humilde, né? Hoje estou aqui para fazer ou falar. Ontem, um tempo atrás, nosso irmão Esmeraldo, depois foi a nossa irmã Sandra, a nossa irmã da Graça, enfim, cada um de nós trazendo um quinhão do pouquinho que a gente aprende, do que a gente sabe. Não somos melhores, não é competição. A gente está aqui para estar nos somando. Então, o que acontece? O 2 mais 2 só será 4 se tiver os outros 2 juntos. Não adianta a gente querer fazer só 2 sem o 2 para se transformar em 4. Não vamos caminhar sozinhos. Temos que entender que precisamos caminhar juntos. Forçarmos os nossos irmãos não com imposição, mas com amor, com carinho. É isso que mais precisamos fazer. Eu vou entrar aqui no Obreiros da Vida Eterna, porque a gente tem o nosso tempo um pouquinho mais curto hoje, que quarta-feira é um pouco mais curto. Obreiros da Vida Eterna, sublime visitante. A gente estava falando, né, na outra do Albano, né, do espírito que estava, fez uma baita de uma palestra linda, maravilhosa, sobre os ambientes, sobre o encontro com Jesus, os mensageiros, né, de Jesus, em busca, né, dos espíritos trevosos, em busca do amparo. Quer dizer, ele já estava lá achando que já estava bem, não precisava mais de nada, ele estava evoluído. Ele encontra lá os mensageiros de Jesus, né, indicando os mensageiros para ir socorrer os irmãos necessitados. Então ele fala: meu Deus do céu, quem sou eu, né? Se Jesus vem, né, desce, né, como ele já desceu, né, se fez homem para que possamos nos tornar homens, né, para nos tornarmos mais humanos, homens que digo humanos, tornarmos mais humanos. Então a gente tem que começar a pensar, né, e começar a seguir o Mestre. E a gente vai falar aqui então do sublime visitante, que é linda essa passagem. Quando eu leio essa passagem, quando eu falo dessa passagem, eu lembro de muitos irmãos que no passado estiveram aqui na casa que gostavam muito dessa passagem. E a do cara estava falando da Guinaldo, né, fez essa palestra, né, tinha uma eloquência, uma palavra muito linda, nosso irmão. Tivemos o meu pai, que adorava a passagem do sublime visitante, enfim, muitos outros, né, que gostavam, se eu ficar falando de todo mundo. E é que as pessoas que trabalharam buscaram realmente viver Jesus nos seus corações através dessas palavras. Então vamos lá, o sublime visitante, a gente vai descobrir quem ele é. Alguns já sabem, né? Quem já leu sabe quem é. Quem não leu, por favor, leiam, né? Comecem lá pelo nosso lar, Mensageiros, Missionários, 4º livro, Obreiros da Vida Eterna. Porque é um livro edificante, é um livro que traz muito amor e muito carinho para todos nós e muito ensinamento. É uma literatura que muitas vezes ela tem ensinamentos escondidos ali por trás que a gente não se apercebe em uma única leitura. Então, se já leram, leiam de novo. Se já leram 2 vezes, 3 vezes e assim vai, tá? Nessa semana eu li várias vezes o mesmo capítulo, tá? Cada dia eu li um capítulo diferente, de domingo até agora, para que a espiritualidade pudesse me ajudar e ajudar todos nós, para que a gente pudesse levar um entendimento, a gente pudesse captar o que o sublime visitante nos passou. A gente sabe que quem traz o enredo das obras é o André Luiz, que é um espírito médico, que, né, fracassou na Terra, que está no plano espiritual. Esse espírito que aos nossos olhos fracassou na Terra, nada mais, nada menos esteve no mundo espiritual se transformando em repórter do espaço, um comunicador, né? Não podemos falar fofoqueiro, né? Então, um comunicador do espaço, né? Porque ele não faz fofoca, ele só mostra os fatos. Então, quer dizer, quando a gente não vai usar isso como desculpa depois, hein, gente? Olha, eu não faço fofoca, eu só mostro os fatos. Mas realmente ele mostrava os fatos das propriedades, né, que os espíritos diziam. E esses espíritos, né, estavam lá. Estava André Luiz, que tinha um grupo, né, de assistência aos irmãos necessitados,
Então tinha ele, o André Luiz, tinha o Jerônimo, que era o chefe do grupo, né, de auxílio, tinha a Luciana, tinha o Hipólito, que era um padre Hipólito, né, estavam todos destinados a estar trabalhando em prol dos nossos irmãos necessitados, socorro das pessoas, que depois mais para frente a gente vai ver, que são os espíritos encarnados. Eles vão atuar sobre os espíritos desencarnados, vai ter uma atuação muito bonita deles. Mas para eles terem toda essa atuação, tem que ter uma preparação. Para ter uma preparação, nada melhor do que ter um espírito que seja bem se comunicar para ajudar-nos. Por exemplo, tivemos aí, há uns 2 sábados atrás, o José de Mococa, incorporando-se, vindo aqui para nos mostrar como fazer, o que estamos fazendo, e naquela sua vibração, aquela sua energia, nos mostrou-as com muita característica que é peculiar dele, todas as influências positivas que podíamos nos estar mostrando e como vencermos a nossa vida. O que é importante dos espíritos de luz é que estejamos vencendo a nossa batalha, vencendo as nossas tarefas. Vencermos as nossas tarefas é uma mudança interior, tá bom? Então vamos lá, e eles estavam todos eles reunidos em um salão iluminado, um salão muito bonito. Então, quando eu estava lendo, eu estava imaginando esse salão aqui, né? Lógico que existem outros salões, né? Mas eu estava imaginando esse salão. Um salão iluminado, um salão muito bonito, e no final do salão tinha uma cúpula, né? De vidro cristalina, muito bonita, que tipo um gabinete que eles deixavam ali, né? Que sempre estava ali, para que acontecesse a materialização dos espíritos que ali viessem. E naquele exato momento, quem tomava conta de toda a expedição, de todo o trabalho, era o nosso irmão Cornélio, né? Então ele estava dando assistência, dando amparo, e o nosso irmão Cornélio recebia todos os espíritos. E é interessante como ele fala para que as pessoas estivessem concentradas. Por quê? Ele explica que aquela cúpula, aquele gabinete de vidro, haveria de se materializar um grande espírito, que se chamava Asclepios. E esse grande espírito vinha de zonas, de lugares, no espaço, de muita sublimidade. Então ele tinha que vir até aqui. Mas só que para vir até aqui necessitava da nossa concentração, do nosso bom pensamento. E a gente sabe, né, que não é porque a gente morre que a gente muda os nossos pensamentos. A gente vive os nossos pensamentos mesmo depois de morto que a gente vivia na Terra. Então, para onde nossos espíritos vão, para onde está o nosso pensamento, aonde estamos ligados. E claramente esses espíritos são capacitados, são tarefeiros, né? Mas aí a gente vai entender o que eu estou a dizer. E aí o que acontece? Eles começaram a mentalizar. Interessante que esse espírito ele nos diz, né, nos coloca sempre falando, né, ele fala assim: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito, constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina, colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do Pai, exercitam sacrifício e abnegação, sofrem os choques vibracionais de nossos planos mais baixos. Os espíritos de luz sofrem os impactos nossos, da nossa negatividade, eles sentem essa energia. E aí ele diz assim: retornam à forma que abandonaram desde muito. Então aquelas formas anteriores que eles tinham, né, as formas que eles viviam na Terra, eles voltam a ter. Não que eles não tenham forma lá no mundo espiritual, tem as suas formas, mas a característica que eles permitem ou que eles querem estar, e diante da oportunidade eles voltam para que esta forma seja mais característica da Terra, para que possamos vê-lo sem nenhum tipo de assombro, sem nenhum tipo de enaltecimento, né? Que a gente, muitas vezes a gente pode se enaltecer demais, enaltecer o espírito demais, atrapalhar o processo de luz. Aí depois sofrem os choques vibratórios em nossos planos mais baixos e retornam à forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos a fraqueza, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Que eu acabei de falar, né? Eles buscam ajudar-nos através de humilhar-se a si próprio. Como Jesus nos dizia, os humilhados serão exaltados. Eles se humilham
para que possam vir até nós, para que nós possamos o compreender. E aí ele dá um adendo aqui que me trouxe muito, eu tenho que ler isso, que me trouxe muito José de Mococa, muito Batuíra, muito Dr. Fritz, muitos espíritos realmente firmes, né? Ele fala: compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade, sintonizamos com o passo inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração de que devemos ao Pai Altíssimo. Olha só o que ele fala: toda a responsabilidade de todos eles que estavam lá, todos os espíritos, tinham várias sessões, vários espíritos, imaginemos que cada um de nós aqui temos uma sessão, né? E que o Cornélio está ali falando e dizendo para todos assim, que todos têm a sua responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, é tua culpa. Mais ou menos assim, na palavra que a gente, né? Na palavra nossa que assim é mais relapsa assim da minha palavra, que é a sua culpa. Se você acontecer alguma coisa de prejuízo, é sua culpa. Então quer dizer, ele já chama mesmo na chincha para o pessoal já começar a ter. E isso nos mostra a disciplina que a gente tem que ter na casa espírita, nos lugares espirituais, controle, né? Emotividade, aquela emotividade que a gente tem que ser uma emotividade controlada, alegria também, uma alegria controlada, tudo a gente tem que ter um controle para que a gente possa ajudar. A gente vai entender isso que eu estou falando aqui mais para frente, né? Aí depois, né? Depois disso daí, o instrutor Cornélio, aparentemente para eles parecia ser muito metódico, mas para ele era normal. Tipo assim, você está acostumado, o José de Mococa vem dar bronca na gente todo ano, uma vez por ano, né? Aí tem gente ainda que sai falando que é gostoso. Mas, né, é aquela coisa, é aquela bronca ilustrativa de um pai que quer ver o filho bem. Se nós nos revoltamos, é porque ainda somos espíritos adolescentes que ainda não alcançaram as benesses das virtudes interiores. Então é necessário passar pelo sofrimento para que aprendamos. Ou seja, ninguém vai escapar. Quem bebe dessa água voltará a beber desta mesma água. Não tem jeito, que a água é a fonte viva, né? Por que na Bíblia, no Evangelho, fala beber desta água? O que significa água viva? A água viva significa água corrente. O que é água corrente? Água que corre. Por exemplo, uma água parada, ela é uma água morta. Então, ela vai criar o quê? Sujeira, bichinhos, né? Bactérias que vai prejudicar as pessoas no ambiente. O que é água viva? A água viva é uma água corrente. O que ele quer dizer com isso? É a água que movimenta. Então, o que nos movimenta? É a água da vida. E qual é a água da vida? Né? São os ensinamentos de Jesus. Então, é essa água que nos movimenta, essa água que nos dá continuidade. Nós nunca podemos parar, e não vamos parar, e não paramos, né? Isso que é o mais interessante, a gente não para. A gente está em eterna continuidade. Às vezes deslizamos para um lado, deslizamos para o outro, mas a gente acha assim, poxa, parei de evoluir, estou atrasado. Nós estacionamos naquele estado em que nos demoramos até então, em questões de aprendizagem ou de aprendizado na moral, né? O aprendizado do Evangelho de Jesus. Mas a gente continua evoluindo porque a gente vai viver outras experiências até alcançarmos novamente a nossa maturidade e voltarmos para o nosso lugar de origem, onde nós deixamos ali os nossos materiais didáticos para continuarmos em frente, né? É igual quando a gente cabula a aula, né? Não tem nenhum jovem muito aqui, a gente cabula a aula, que a gente faz? A gente deixa lá os materiais lá e vai cabular a aula. Vai calcular e a gente vai para outros caminhos errados. Mas a gente sabe que um dia a gente vai ter que voltar a pegar aquela mochila cheia de material que está ali para a gente estudar. Ou seja, a gente vai aprender com isso, porque a gente vai chegar em casa, a gente vai ficar de castigo da mãe, a diretora e inspetora vai falar, né? Dependendo da situação, dependendo, né, da mãe, vai tomar uns tapas no popom. Então, quer dizer, a gente vai ter então que voltar pela dor. E a gente volta pelo lugar onde a gente pega a nossa mochila, vamos para a escola e vamos estudar. Então, não vai ter jeito de não fazer isso. E aí eles todos começaram a projetar forças mentais sobre aquela tela cristalina. E começou então, todos eles, pois a ideia que ele queria, né, o mentor queria, era exatamente isso. Cornélio queria era de estar fazendo com que ele criasse uma paisagem ali, para que as clepes pudessem
apresentar dentro daquela paisagem. Então ele disse assim para todos: todos vós, ele falou, eu farei o tronco, e todos os outros chefes das sessões, dos trabalhos, das missões, farão o lago. E vós todos farão as folhas e farão as gramíneas, as florezinhas que ficavam no ambiente. E todos começaram então, né? Todos começaram a pensar, mentalizar, firme, né? E André Luiz fala narrando, é muito gostoso, vocês leem que vocês vão gostar, é muito interessante. Ele começa a narrar e ele fala, né? Ele fala assim: eu senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Então ele começou a fazer um esforço tão forte para que ele estivesse ali. Então, tipo, sabe, quando a gente fecha os olhos assim, para concentrar, para conseguir fazer o que a gente quer, concentrar para uma vibração, para chegar a vibração na nossa pessoa que a gente precisa, na pessoa amada, tudo aquilo. Da mesma forma, ele assim o fez. E começou a produzir no ambiente, né? Naquele ambiente que ali estava, começou a produzir, claro. Quando ele abriu os olhos naquele instante ali, ele abriu os olhos, viu o gabinete, ficou, né, extasiado. Ali estava o tronco bonito, lindo, né? As águas, né, que ali passavam cristalinas, né, de admirável azul celeste. Então, quer dizer, o azul do céu, como se fosse um céu no fundo, né? Então, tudo muito belo, muito grandioso. Começou a se fazer presente ali. Só que ele olhou assim direitinho, né? E começou a se perceber que faltava, né, algumas coisinhas. E aí o que acontece? Novamente, a bronquinha do instrutor, né? O instrutor célere tomou a palavra e dirigiu-nos com firmeza. Célere é apressado, né? Vocês têm mais 15 minutos para estar levando as folhagens, as gramíneas e as flores que aí estão e que não foram compostas diante de todo o quadro que eles estão. Então, tipo, vocês têm 15 minutos. Corre, né? Vai, e aí o pessoal começou a se concentrar, e ele começou a se concentrar. Quando ele começou a se concentrar, ele puxou, né, lá quando ele era um jardineiro, né, quando ele era médico, mas ele fazia serviço de jardinagem na sua própria casa, que ele adorava as plantas. Então ele começou a fazer, lembrar do jardim, lembrar das plantas, né, aí ele começou a focar, mas focar assim bem forte mesmo no quadro que ele estava. Aí quando ele voltou a ver, ele realmente se apercebeu que estava realmente montado aquela flor que ele pensava que estava na sua casa, quando tinha no celular, tudo, e aquela alegria tomou conta do seu coração, né? Tomou conta, ele ficou muito feliz. E aí quando ele ficou naquela felicidade toda, o que ele fez? Ele se remeteu à sua família, à sua casa, lá onde ele vivia, né? Quando ele estava encarnado, lembrou da esposa, né? Que tirava as flores, colocava as flores no jarro, no seu escritório onde ele estudava, lembrou das crianças, dos filhos que colocavam, tiravam as folhinhas do domingo de manhã, entregavam a ele. Então aquela alegria dele, aquela começou a envolvê-lo. Ele começou a envolver de tal forma que ele começou, né, a se perguntar, né, por que, né? Por que na verdade nós temos esse pensamento tão firme, tão forte, que se faz presente como uma floresta, e a gente como uma gota de água se apresenta diante de toda aquela magnitude, né, que se é apresentada. E aí ele começou a se sentir, né, assim, melancólico, e começou a chorar. Só que quando ele começou a chorar, né, sentia vontade de chorar, né, chegou a chorar, só sentia vontade de chorar, o Jerônimo já olhou para ele, né, já chamou a atenção dele, né, em pensamento, só olhou, né, sabe quando o pai olha para o filho assim, ó, vai tomar uns tapas, né, mas só que no caso dele não era tomar uns tapas, né, no caso dele é assim, ó, você vai prejudicar o trabalho. Então ele já, voltou rapidinho, né, daquela saudade que ele tinha da família, e se postou novamente em Jesus. O que leva isso para a gente de ensinamento? Das vezes que a gente está nas reuniões de espíritos e a gente se distrai, que o espírito de luz pega e fala assim para a gente, ou a espiritualidade fala, se atente, vocês estão deixando os pensamentos dispersos, né? E isso tem alguma coisa de errado? O trabalho não é de todo mal, principalmente um trabalho que somos nós desencarnados, né? Mas
para o momento, para nós somos os maiores prejudicados. Pois se a gente deixar os pensamentos se fluírem de onde eles querem, eles só vão para porcaria, não é verdade? Não é? Se você deixar o pensamento para onde ele quer, ele vai. O meu, por exemplo, agora ele iria para uma pizzaria ou uma hamburgueria, né? Então o pensamento vai para o carro lá, né? Outro pensamento vai lá para casa, cheia, a janela aberta, de repente pode chover com esse calor todo. E a gente vai se envolvendo. É uma coisa que é natural, uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que, por isso que os espíritos chamam a atenção. E às vezes eles nos chamam a atenção e nós nem nos apercebemos. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, né? Estava trabalhando, falou assim, poxa, eu não consigo me concentrar. Toda vez que eu estou assim, né? Não foi uma pessoa, foram várias, né? Já falou, toda vez que eu estou assim, de repente puxa, eu preciso voltar. Eu falei, sabe essa hora que você fala, puxa, eu preciso voltar? Aí a pessoa falou, sim. Eu falei, então, a espiritualidade, te dando um toque, né? Falando, vamos voltar. Né? Então, quer dizer, eles estão trabalhando pra gente, encarnados. E é uma coisa legal para que a gente compare, né? Para que a gente veja que realmente como tem similitude, o lado de lá com o lado de cá. Como na verdade é tudo de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Então tudo que a gente recebe, essa mediunidade, tudo de lá para cá, né? Está tudo no espírito, né? E aí a gente vai então para o processo da figuração, né? Da cabine, que começa a se encher realmente de ele fala que nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu ao gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lial, uma túnica que não conhecida na terra, fisionomia simpática de ancião. Apresentava-se nimbado de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, assim que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. A presença dele, só a presença dele materializada, né? Porque ele se materializa, né? Esse ancião, e a gente se apercebe de que, ele aqui nos relata, né? Claro, vou dar uma resumida, nos relata de que ele aparece como um humano normal, né? Assim como todos nós, e ele fala que uma mão se estendia levando energias sublimes que estavam viajando de dentro do salão e irradiava-se dentro do coração, do peito, do corpo, do espírito de todos, e as pessoas se sentiam, realmente todos se sentiam muito bem, um perfume, uma energia muito gostosa, e do outro lado, na outra mão, ele segurava um pergaminho brilhante. Vocês vão entender porque esse pergaminho não é para bater na cabeça de ninguém não, viu gente? É um pergaminho realmente para levar ajuda espiritual. E ele, né, o Cornélio ficou sensibilizado com a visita, porque é uma visita que tem um preparo, olha só, mesmo que preparou a cabine, preparou tudo, vamos comparar que é um médium sendo preparado, qualquer médium que seja, que se prepara, o médium é uma cabine, se prepara, vai ser utilizado, claramente não vai ter aquela vegetação, nada que está falando aqui, mas é também um parâmetro que a gente pode ter para pensar como podemos nos melhorar também para ajudar os espíritos a se incorporar, o espírito a falar, o espírito a nos envolver, o espírito a se comunicar conosco. Aí o emissário ele fala, mas ele fala com uma voz tão eloquente, tão maravilhosa, tão divina, que o André Luiz nos fala aqui, ele põe até entre parênteses aqui, que abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Então ele fala assim, eu não vou comentar sobre o que ele falou. Se eu comentar o que ele falou, eu não vou conseguir. Então sabe aquela velha história? Se eu falar o que ele falou, não vai dar certo. Por isso que a gente nunca consegue entender por que Jesus falava sobre parábolas. Porque na verdade, se ele falasse de todo o entendimento, de todo o amor, de toda a assistência que ele tinha, a gente ia ficar não ia entender mais nada, né? Se a gente não consegue entender até hoje com o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que está nos dando todo esse manancial, toda essa vivência, a gente ainda está perdido. Imagina se ouvirmos da própria boca de Jesus as suas palavras. Então, da mesma forma, esse espírito grandioso, ele não conseguiu de forma alguma levar, né, toda essa benesse dele. E aí ele estava indo embora, estava se despedindo, já estava indo se recolher, né, já indo para os seus planos. E aí
Cornélio pede se poderia dar a oportunidade de fazer algumas perguntas. É interessante quando ele vai falar, pede para fazer algumas perguntas, ele sorri, porque ele já sabe que o pessoal ia fazer algumas perguntas. É tipo assim, né? O filho quando faz arte, né? E aí o pai já sabe que ele fez arte, qual foi que fez, e aonde foi o lugar até, né? Então mais ou menos assim, ele conhece, sabe onde está e o que foi, né? E uma das irmãs que começa a fazer a pergunta é a irmã Ciprônia. Ela chefiava uma turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos e ela queria consultá-lo, né? Então ela pergunta a ele: venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotam de coração fiel. Desde muito experimentam perseguições declaradas e toleram sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes impedem os esforços. Ou seja, elas estavam sendo perseguidas por pessoas, né, que não queria ajudar ela, faz pouco caso, e elas estavam se sentindo, apesar de 30 anos trabalhando sobre esse mesmo trabalho, não desistia, mas a irmã Semprônia, por estar chefiando a primeira vez, dizendo esta ao Asclepios, queria saber pedir um conselho para ele, né? De um conselho, que ele falou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Estou chefiando a primeira vez aqui e elas estão 30 anos trabalhando, todas, né, levando o seu trabalho firme, mas tem as perseguições, né? E pelo que eu vejo aqui, não são perseguições, né, pequenas como a gente vê aí, né, só de uma fofoquinha, outras são perseguições mesmo, né, de contatos mais firmes, né? Porque elas estão muito tempo, né, vivendo isso, né? E aí, o que ele faz, né? Ele simplesmente levanta o pergaminho que ele estava dourado, leva a mão, abre, e aí ele diz, à vista de todos, ele fala assim: abriu-se a nova lista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A nossa irmã Semprônia, né, vem dessas palavras e diz: compreendo. E aí o emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem preciosa oportunidade na nossa jornada para a união divina. Ou seja, em poucas palavras ele diz que todos aqueles que prejudicam hoje, um dia serão assistidos. É aquela velha história dos obsessores. Os obsessores nos prejudicam, mas eles estão nos ajudando, estão nos empurrando, fazendo a gente estar aqui, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa assim: nossa, esse meu obsessor não para de pegar no meu pé. Mas se ele parar de pegar no nosso pé, talvez a gente não estivesse buscando melhorar, não estivesse buscando viver melhores condições. Então ele fala para que ela esteja vendo isso como uma oportunidade, vendo isso como uma questão divina, para que todos estejam um dia melhorando e alcançando. E aí, dentro dessas perguntas, todo mundo fica assim, espantado, porque todo mundo espera que a pessoa fale muito, né? Que as pessoas respondam, como é que a gente está fazendo uma palestra, que até cansa, né? Que dá até sono, está de embora, né? Mas o que Asclepios fazia? Ele fazia bem rápidas as respostas e sempre através do Evangelho. Aí veio o Raimundo. O Raimundo, ele cuidava, né, de um grupo espírito, né? Que cuidava de um grupo socorrista de espíritos, de assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou. Quando ele falou de loucos, eu pensei que era assim, um hospital psiquiátrico, tudo. Aí eu falei: não é não. Hospital psiquiátrico é a gente, é os loucos. Porque caramba, é a gente. Porque olha como ele fala, se vocês discordarem, pode falar para mim. Tolerante amigo, que fazem antes as dificuldades que defrontam nos serviços marginais da tarefa, interessada a órbita de nossos deveres junto de desequilibrados mentais da crosta terrestre, vem assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual. Tipo assim, eles não fazem nada, mas convocam-nos a nós. Tipo assim, a gente está aqui hoje, a gente não melhora, mas a gente vem aqui para convocar os espíritos para nos ajudar. Não é isso? Então é isso que ele está querendo dizer. Então, ele nos deseja a
agrupamentos de irmãos encarnados estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Então não estão vivendo o evangelho como a gente deve, né? Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Mais ou menos assim, eu brigo com o Flávio, falo mal com o Flávio, critico a Priscila, né? Então, quem são os loucos? Não são loucos como eu pensava, não. Estimam as discussões injuriosas. Então, estima, a gente gosta das discussões injuriosas. Fomentam o sectarismo. O que é fomentar o sectarismo? É a gente se dividir. Eu sou fulano, faço isso, faço aquilo e faço não sei o que lá, não faço o que lá. E você faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá. Entendeu? Tipo, a gente briga por setores, briga porque a gente acha isso certo, outro acha isso errado. As coisas que a gente faz sem nos apercebermos, e às vezes apercebemos, né? Querendo que as coisas sejam nossas. Não são nossas, né? A gente vai deixar tudo aí. Dão grande apreço ao individualismo inferior que desconsidera o esforço alheio, por mais militante que seja. Olha só, quase sempre entregam-se às rixas infidáveis e gastam tempo estudando meios de fazer as limitações que lhes são próprias, por mais que lhe ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo. Mas se arvoram críticos impiedosos, não apenas um dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas, que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia, a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Tipo, a gente só faz besteira, resumindo, a lá Rafael aqui, só faz besteira, depois pede ajuda para a espiritualidade maior. E aí, no entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia? Respeitar o orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? A resposta é magnífica. Esses dias eu estava falando com a Karen exatamente sobre isso. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que os espíritos de luz não se cansam de nós? Eles não se cansam, mas eu acho que eles se enchem. Porque olha só a resposta. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior, pegou o pergaminho, mostrou o pergaminho, abriu o pergaminho no versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do grande Paulo a Timóteo. Aí ele nos diz, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, persegue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Lá no Evangelho. Paulo, Estevão, a Timóteo, desculpa. E aí Raimundo pega e diz, opa, o que ele falou? Não estou entendendo, né? Tá meio confuso para mim, né? Aí o Espírito diz assim, o discípulo, sintetizando, ele fala, o discípulo que segue as atitudes do mestre, aplicando-se a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhentes auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, dichosos e ingratos sem contaminar-se. Se alguém contamina, se alguém briga, se tem briga ali, se tem discórdia ali, se tem sectarismo, se tem coisa errada, o que você faz? Não, resumindo, não se contamina, simplesmente. Não deixa se levar, não deixa se envolver com esses espíritos. Não se contamine com o que os outros dizem. Faça aquilo que Jesus ensinou, que é o principal. E aí ele sentiu que a advertência também era para ele, né? Que tipo assim, então ele pegou e silenciou, meio assim, né? Aqui ele nos fala meio desapontado, murmurou meio desapontado, tipo assim, né? Eu de vez de levado essa pergunta para ele, eu podia, né, ter trazido uma outra, né, pergunta, né? Então, tipo assim, ficou um pouco desapontado porque na verdade ele não tem que se importar com o que os outros pensam. Os espíritos de luz, os espíritos iluminados não devem importar-se para que nós pensamos. Mas é o que eu falei, esses espíritos são tarefeiros. Quando a gente desencarnar, você acha que a gente vai ser muito diferente do que a gente é aqui? Não, vou chegar lá, vou pensar essas coisas que o nosso irmão Raimundo está pensando. E aí a espiritualidade vai me chamar a atenção e está tudo certo, eu vou ter que me melhorar. Se eu melhorar aqui, eu tenho que melhorar lá. A gente não para de evoluir. Não é que a gente vai para o plano espiritual, a gente vira anjo, vira santo, para de evoluir. Não, não é assim não. Aí vem a nossa irmã Luciana, que é da sessão do André Luiz, onde eles estavam buscando amparo a todos necessitados. Que mais para frente vocês vão ver, não vou entrar no assunto, né, que a gente nem tem tempo para isso. E aí ela fala... Esclarecido, mentor, essa é a primeira vez que eu vou à cross, tem tarefa definida
vida de socorro? Podereis fornecer-me, porventura, algum tipo de esclarecimento ou orientação para que necessite eu melhorar? Aí o mensageiro novamente abre, né? Tira ali o pergaminho, versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses, né? Vamos lá. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amais uns aos outros. Não precisamos escrever, isso está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós, isso que ele nos fala aqui, resumidamente. Nós temos as propriedades, como dizia meu pai, os atributos de Deus dentro de nós para desenvolvermos. Está em nós. Se começarmos a esforçar um pouquinho, a gente vai continuando. É como uma criança quando nasce, ali, quando é bebezinha, ela começa a andar. É uma coisa voluntária. Tipo assim, ela começa a dar o primeiro passo, ela cai, chora, às vezes vai ficar com medo, mas depois ela vai dar o outro passo, ela vai dar o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo, e aí quando ela for ver, ela está andando, e aí está percebendo, ela está caminhando tranquilamente. E é isso que cabe, o que ele nos diz aqui, para que façamos isso e para que a gente mude, né? E aí o próprio, né? O pessoal ficou olhando, né, para os três, né, para o pessoal que fez as perguntas, tipo assim, curioso, né? Quando o pessoal comia, ixi, no ar, né? Comia assim, esquisito. E aí o Cornélio, assim, ficou meio, né? Compadecido, né? Quis também dar uma ajudada, ele fez uma pergunta. Aí ele fala: que fazer para conviver alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Aí, novamente, né? Versículo 16, capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, sedes alegres sempre, sejais realmente amorosos sempre, né? E aí o Cornélio, não vou me estender porque não tem muito tempo, mas o Cornélio nos passa realmente as informações, e aí ele se despede, né? E aí eles saem. O Asclepio sai, volta para o plano dele, a cabine volta novamente ao estado natural. É interessante que quando a cabine volta ao estado natural, dois auxiliares colocam a mão, né, na cabine e desmaterializam toda aquela propriedade material que ali está. Para saber mais sobre essa parte material, não sei o que, sobre essa questão de materialização, fazer o curso. Aí a gente vai conseguir, não dá para a gente fazer isso tudo agora, né? A gente tem que, por isso que é bom, né? Que a gente começa a estudar, a gente vai aprendendo. E ali o André Luiz, depois que ele vai embora, ele vai lá ao Cornélio, né? Correndo, curioso, né? Vai correndo para o Cornélio e ele pergunta para o Cornélio, né? Fala assim: esse espírito, ele a evolução dele, a última evolução, o ápice da evolução do universo? Aí ele brinca, né? O Cornélio dá risada, né, da inocência dele, e fala: não, diante dos inúmeros universos, né, das galáxias, ele é um espírito que convive aqui nos planos mais superiores da Terra, mas ele já almeja ir para lugares melhores, como Júpiter, né, como a estrela de Hércules, né, a constelação de Hércules, né, então, que é a nossa, né, que aqui estamos, né. Então ele fala que existem muitos espíritos muito maiores, gigantes, né, que alcançam infinitamente muitas e muitas moradas. E aí ele fala, mas se esse espírito ele pode voltar a reencarnar, eu acho isso muito importante a gente, por isso que é legal estudar e ver essa parte, a gente às vezes passa, viu, gente, qualquer um de nós. Ele fala assim que sim, ele pode voltar à Terra sim, mas ele volta geralmente de 300 a 500, 800 anos mais ou menos. Ele volta para a Terra. Aí ele fala: nossa, que sublime esse espírito, que grandioso. Aí ele falou: mas ele pode vir à Terra em espírito, ele diz. Ele não vai às zonas da Terra e nem aqui sem estar acompanhado por grandes emissários divinos para estarem levando auxílio à mediunidade através da mediunidade, né? Aqui resumindo, claro, a mediunidade, para que ele possa estar falando, para que ele possa estar se comunicando.
Não quer dizer, é necessário um preparo muito gigante com o espírito desse se materializar. Então ele não vai aparecer lá, aqui, para lá, para cá, do jeito que a gente acha. Ele vai realmente precisar um preparo muito grande. A gente já teve, né, aqui na casa a visita deste espírito, né, o Asclepios, em comunicação pela incorporação do meu pai, né, que foi pela comunicação mediúnica, né, de incorporação, que foi muito lindo também, foi muito maravilhosa. Mas são espíritos que trabalham, ele é um médico espiritual, vem em assistência, um ancião, um mestre do espaço, mas ele também, assim como todos nós. Então o que nos leva a isso e que faz com que a gente tenha mais coragem, tenha mais vontade de estar vencendo na vida? Pois ele vem, como diz André Luiz aqui, como diz Cornélio André Luiz, eles vêm para nos estar trazendo e nos empolgando para que possamos evoluir e caminhar cada vez mais. A finalidade deles, como disse no início, é fazer com que a gente esteja evoluindo, que a gente esteja caminhando, que a gente esteja saindo da condição ainda de só coitadinhos, de só eu não consigo, eu não posso, e acreditarmos mais em nós mesmos. Ele, na verdade, é o exemplo. Por isso que ele se apresenta a nós. Para que Jesus veio aqui? Só para dizer eu sou bonito, meus cabelos são longos? Não, né? Ele veio na Terra para quê? Para estar nos mostrando de que ele é realmente o exemplo vivo, o modelo para estarmos sendo ou levando para a eternidade, para alcançarmos. E é tão interessante isso, né? Que se a gente começar a parar para pensar, a gente um dia vai ser como esses espíritos. Nós não vamos ser como Asclepios, vamos ser como Jesus, vamos ser como outros espíritos maiores, porque todos nós estamos falando de evolução. Agora, quanto tempo? Depende de nós. Pois a gente pode demorar muito mais tempo ou muito menos tempo. Depende do que a gente vai fazer, depende do trabalho que a gente vai executar, depende da tarefa que a gente tem, que às vezes a gente se desperdiça. Às vezes a gente está no local e não nos apercebemos que estamos no local para crescermos, para evoluirmos, perdoarmos, como todos os nossos irmãos aqui disseram, né? Esses exemplos vivos. Tá bom, gente? Então é isso que eu tenho. Passei uns 2, 3 minutos aí. Então que Deus abençoe. Como eu disse, não dá para falar de obreiros da vida eterna assim, somente das palavras. É necessário ler. Eu falei, vocês leiam, pois eu li. É importante, senão não conseguia falar, né? Mas se vocês leem, vai ajudar muito mais. Vocês vão conseguir também, tem a proposta aí de vocês estudarem, como a Maria da Graça está falando, ingressar no curso, depois mais para frente fazer uma palestra também, tá bom? Todos nós temos competência para isso, então só queremos. Deus abençoe a todos e salva de palmas para as Asclepios, né? Deus abençoe.